Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde vocês estiverem me ouvindo. Eu estou aqui para responder as perguntas da Colab, dessa nossa Colab. Eu vou dizer o nome dos participantes, mas vou dizer rápido porque cresceram. Sonia Souza, Rosana Xavier, professora Denise Ávila Rosa, Cantinho da Clávida no Rancho, Eduardo Lopes Loan, Fábio Bueno Oliveira, Canal Fátima Oliveira, Érica Figueiredo, ITS Márcia, Lucilene Nascimento, Bora Pra Chácara com Giló, Rejane Gonçalves, Rosilene Góes, Carol Lima Camargo, Silviane Oliveira, Nívia Avó de Dois, Artes de Marleide, Sandra Nhaque, Culinária e Vlogs, que sou eu, Cozinhando com Lorena, Cantinho da Lê, Vida no Interior com Dilma Barreto. São esses os nossos amiguinhos que estão participando dessa maravilhosa collab. A primeira pergunta número 1. Ai, desculpem. A minha colinha caiu, porque precisa, né, de uma colinha. Fale um versículo da Bíblia. Eu vou falar um versículo da Bíblia, porque eu acho ele muito certo. Porque às vezes as pessoas lhe dizem coisas e aí você vai procurar na palavra de Deus, né? Porque aquelas pessoas lhe dizem certas coisas e você acha. Lucas 6,45 diz: o homem bom, do bom do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Isso é uma grande verdade. 2. Quem é Deus para você? O início, o meio e o fim. Deus é tudo. Deus é o médico dos médicos, é o médico da alma, é o médico do coração, é o médico da cabeça. Deus é tudo, é tudo, é tudo. Tudo, tudo, tudo. 3. Você sabe quantos discípulos acompanhavam Jesus Cristo na Terra? Eram 12 discípulos. Só que eu tenho que ler o nome, né? Porque eu me lembro de alguns. Mas se eu for dizer aqui, eu vou me embaralhar. Então, eu escrevi aqui: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariote, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote. Pedro, Tiago, João, André e Filipe, eu sei que esses eram pescadores quando foram ser apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. 3. Você já sabe... 4. Você tem irmãos? Quantos? Eu não tenho irmãos, amiga. Eu sou filha única. Não tenho irmãos. 5. Onde você morava na sua infância? Eu morava com meus pais na casa deles. Onde fosse, né? Às vezes a gente morava em um lugar, às vezes a gente tinha que mudar para outro, dependia do negócio do meu pai. 6. Você na sua infância tinha animais de estimação? Sim, me deixavam ter só um cágadozinho, mas eu cheguei a ter um carneiro, que infelizmente eu não como carne de carneiro até hoje, porque ele começou a dar muito trabalho, né, esse carneirinho, quando começou a crescer. E meu pai, como tinha muitos amigos no Hospital das Clínicas, ele tinha uns médicos que criavam carneiros lá, ele botou lá. E quando foi na época de São João, nos roubaram esses carneiros. E para me contarem depois. Ai, como eu chorei. E aí eu nunca mais comi carneiro.
7. Você participava de algum esporte na sua infância? Na minha infância, não. Mas na minha adolescência, eu joguei muito vôlei. Mas depois, quando passou a adolescência, eu larguei isso. Hoje não pratico mais esporte nenhum. Só em casa que eu tenho aí algumas coisas para fazer exercício, porque também ficar entrevada. 8. Você fala outra língua além da sua língua de origem? Sim, o português de Portugal. Que aqui é tudo diferente. Em vez de ser banheiro, é casa de banho. Em vez de ser panela, é tacho. Em vez de ser guarda-roupa, é guarda-fatos. Em vez de ser celular, é telemóvel. E por aí vai. A gente, se você for pedir um refrigerante gelado, a pessoa vai ficar perdida, porque aqui é fresco. E também entendo um pouco de espanhol, porque minha cunhada, tem uma cunhada que mora na Espanha e nós vamos muito lá. Entendo um pouco do castelhano da Venezuela, porque eles moravam na Venezuela. E quando nós somos convidados à casa do irmão dele, vão muito venezuelanos, porque ele foi o último a vir para Portugal. E aí a gente tem que entender, né? Porque senão fica perdido ali. Mas falar fluentemente não. E inglês também entendo alguma coisa, porque eu tenho Facebook e tenho muitos amigos, que a maioria deles, porque quando eu não conhecia o YouTube, eu jogava muito no Facebook. E a maioria deles são ingleses, né? Falam inglês. Então, eu tenho que perceber alguma coisa do inglês para poder responder a eles, porque senão eu não poderia nem responder nada, né? Nem com aquelas coisas que já estão pré-feitas ali eu podia responder, porque eu podia botar uma tolice, mas falar fluentemente não. 9. Qual seria o seu lugar favorito no mundo? Aqui e agora. 10. Qual foi o seu primeiro trabalho? Trabalhava aí, ó, na contabilidade com meu pai. Aqui é contabilista, mas não ganhava nada. 11. Qual era o seu desenho favorito na sua infância? Era Tom e Jerry, era do meu marido, mas ele botou na minha cabeça ontem, desde ontem isso, era Tom e Jerry e Tio Patinho. E todos, né? Você falou em desenho animado, naquela época eu gostava de todos. 12. Quem foi ou é sua maior inspiração na sua vida? Para mim, são meus pais, porque eu vivia com eles, não tive outras pessoas que vivessem junto a mim, e também alguns professores eu gostava, né? E seria uma inspiração para mim. E também, assim, uma frase que eu li uma vez foi de Martin Luther King, que ele disse que para a gente fazer uma guerra não precisava de arma, basta dizer o que pensava. E é verdade, né? Mas a minha inspiração mesmo são os meus pais, porque se eu vivi com eles a minha vida toda. 13. Existe alguma tradição familiar que você gostaria de passar para seus filhos? Eu não tenho filhos, mas tem uma tradição familiar que nós tínhamos, sempre tivemos, de passar todas as festas juntas. Então, essa eu ainda procuro ter, né? Que só sou eu e meu marido, porque minha sogra, depois que o meu sogro morreu, minha sogra ficou morando com meu cunhado e eles fazem as festas dele lá e nós participamos da nossa festa aqui. Ou em algum lugar, né? Viajamos ou alguma coisa assim. Mas sempre os dois.
14. Existe algum conselho de seus pais ou avós que você gostaria de passar para os jovens de hoje? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, depois aos seus pais, né? Porque os pais equilibrados dão muito sustento aos filhos. Ouvir o conselho dos seus pais, porque são seus verdadeiros amigos. Seguir o que eles falam, porque eles falam a realidade. Tudo que eles falam é para o seu bem. O pai não. Depende, né? Mas também é um ou outro. Mas um pai não fala nada para o mal de um filho. Muito difícil. E estudar. Estudar muito. A gente tem que estudar muito. 15. Você tinha um amigo especial na sua infância? Tive. Era uma filha única como eu, que minha mãe era muito amiga da mãe dela. E meu pai, inclusive, alugava casa nas férias para nós irmos juntas. E como é que se diz? O pai dela e a mãe dela podiam ficar lá o mês inteiro, né? E eu ficava também. Mas meus pais só iam no final de semana porque trabalhavam. E só que quando chegou a época do estudo superior, da verdade, eu queria ir como ela para a escola técnica, né? Fazer um curso técnico, porque eu já saía trabalhando. E meu pai não quis. Ela fez química e eu queria fazer telecomunicações, mas meu pai não deixou. Então eu fui para a universidade, ela foi para lá e quando saiu empregada. Eu cheguei aí ao casamento dela, mas depois nós nunca mais nos encontramos. Eu viajando pelo país todo e não tive mais a oportunidade de vir. Também em Sergipe era difícil, ficou difícil, inviável nós nos encontrarmos novamente. Inclusive, muitas pessoas eu não vi mais. 16. Você já foi confundido com alguém? Não, nunca fui. 17. Qual é a pessoa mais famosa que você já conheceu? Eu conheci muitos políticos, que meu pai tinha um médico, tinha 2 médicos que eram médicos de políticos, inclusive governadores, essas coisas, e que eles só iam trabalhar depois que esses médicos consultassem eles. Então, eu conheci muito político naquela época, mas eu não me lembro mais. Eu era muito pequena, meu pai já era. Meu pai era uma pessoa já com a idade mais avançada do que a da minha mãe, então era uma pessoa que tinha uns relacionamentos anteriores ao casamento com a minha mãe e que tinha muitos amigos, assim, se fosse na época, não sei. E o superintendente do INSS também que eu conheci. Qual era o seu medo quando você era criança? Ver o mar à noite. Eu tinha um medo de horror de ver o mar. Tanto que meu pai saía, minha mãe tinha uma amiga que sofria de asma, que nem ela, e meu pai saía às vezes passeando de noite pela orla marítima, mas eu não olhava para o mar de jeito nenhum, quando eu era pequena, né? Isso era quando eu tinha 10, 12 anos, eu não podia olhar para o mar, eu morria de medo. 19. Qual é o papel de parede que você tem que está no seu PC ou no celular? No PC eu tenho uma foto minha abraçada com o Armando.
Mas no celular tem uma imagem muito linda de Jesus Cristo na cruz, uma cruz muito linda, uma paisagem muito linda e com uma frase mais linda ainda, porque eu escolhi esse papel de parede desde o meu primeiro PC aqui, porque no Brasil eu não tinha, né? Tinha a logomarca da empresa, que tem esses dizeres. Quando eu esqueci que eu era alguém na vida, teu amor veio me lembrar que Deus me ama e que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. 20. Se você pudesse apresentar um programa de televisão, qual seria? Aqui em Portugal tem um programa chamado Joker, de perguntas e respostas. Era o que eu gostaria de apresentar. 21. Qual é seu programa de TV favorito? É esse e também séries, né? Eu assisto muitas séries aqui. Father Brown, são muitas, Midsummer, muitas séries, 911, são muitas. Vera, assisto muitas séries. Marisca. 22. Se você estivesse sozinha numa ilha deserta, qual livro ou objeto você teria consigo? Olha, eu teria que levar comigo a Bíblia, né, para me dar forças para ficar nessa ilha sozinha, que eu já bastou que eu fico em casa sozinha. E algum objeto para acender e fazer fogo para cozinhar e comer alguma coisa. Mas eu levaria a Bíblia para me dar forças. 23. Se você pudesse almoçar com uma personagem histórica, qual seria? Olha, um homem brasileiro que pela vida dele eu foi um militar, Figueiredo, um presidente militar. Aquele homem foi muito bom para o Brasil. Teve também Sarney, né? Mas eu não entendia nada de política, mas Figueiredo, eu andei vendo a vida dele e ele teve um papel importante. Inclusive, quando ele viu que a gente queria ser livre, ele disse que dava, né? A democracia, mas que nós teríamos que pagar um preço. Era ele, que eu gostaria muito de conversar com ele, mas ele já morreu. Então, isso ficaria inviável. 24. Qual personagem bíblica você gostaria de conhecer pessoalmente? Jesus Cristo, nosso Salvador. 25. Você tem um talento pouco conhecido, qual? Sim, se meus amigos soubessem no Brasil o que eu faço de comida aqui, porque vocês sabem, né? Mas meus amigos brasileiros não sabem. É um talento pouco conhecido. Nem eu sabia que tinha esse talento. Aprendi aqui. E a maioria das comidas que eu faço saem da minha cabeça. A maioria. Antigamente não. Eu até dava uma pesquisada, olhava aqui e ali. Mas hoje, se vocês olharem, principalmente pela minha saúde, a partir de agora eu vou começar a publicar, eu faço na minha cabeça. 26. Fora do contexto do seu trabalho, quais são suas paixões e motivações ou entretenimentos?
Bom, eu não trabalho aqui, né? Então, fora do meu contexto aqui, antigamente, era pegar meu carro e sair por aí, né? Mas agora que me tiraram a carta de condução, é a internet, que a gente deve ter muito cuidado com ela, né? Os meios de comunicação, nós temos que ter muito cuidado. E o entretenimento é viajar, entretenimento, porque aqui no Brasil não. Se a gente for para, por exemplo, de Aracaju para Maceió, são 3 horas. Então, aqui para o Porto são uns 40 minutos. Então, eu gosto de ir ao Porto comer comida brasileira, eu gosto de ir a Coimbra, principalmente para ir no lugar que nós nos conhecemos, que foi no, no, num, num shopping chamado Fórum. Gosto também de ir aqui no Fórum. Eu gosto de me distrair saindo de casa, porque eu preciso respirar novo, né? 27. Se você tivesse 1 hora a mais por dia, o que você faria nesse tempo? Era um tempo a mais para eu ler a Bíblia, porque eu me apaixono pela Bíblia. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu antigamente tinha medo, mas agora eu me apaixono cada vez que eu leio. 28. Qual o seu estilo musical favorito? Eu gosto de música gospel, eu gosto de MPB, eu gosto daqueles cantores antigos, Nat King Cole, por exemplo, que meu pai gostava muito. Eu tenho aí os discos de vinil ainda, que foram dele. Eu gosto de Elba Ramalho, eu gosto de... Não gosto muito de Caetano Veloso, de Maria Bethânia, nunca gostei. Mas o MPB todo eu gosto. Gosto de rock. E agora eu estou inclinada aqui para Portugal, então tem muitas bandas, né, de rock que eu gosto aqui e muitos cantores, né? Então, minha preferência, eu ouço muito rock e também ouço muito louvor, porque diz que quem louva reza 2 vezes. O que está na sua lista de desejo enquanto for vivo? Ah, viajar com meu marido, sair sem pensar em nada, sem, sem me preocupar com nada, pegar um avião, irmos fazer viagens por aí. Mas Deus vai me conceder esse desejo. 30. Se você pudesse usar um único emoji para o resto da sua vida, qual seria? É aquele das mãozinhas, assim, porque eu acho que aquele emoji já diz tudo, né? Aquele emoji é como se fosse uma gratidão. Então, eu gosto muito daquele emoji. 31. O que você gosta de fazer na sua cidade? Eu já disse, amigos, a Vera é tão linda, mas quando eu saio com meu marido para ir para Aveiro, quando eu saio com meu marido para ir para o Porto, quando eu vou em Coimbra, quando eu vou em todos os lugares, eu já digo a ele, eu vou para gravar. Mas só que quando eu chego lá, eu me empolgo tanto com as coisas que eu acabo não gravando nada. Porque eu gosto muito de passear em Aveiro. A Aveiro é linda. 32. Você gosta de falar e pregar a palavra de Deus para as pessoas sempre. Eu tenho o costume de dar bom dia a meus amigos e quando eu dou bom dia a eles, é sempre abençoando, é sempre mandando um versículo, é sempre dando lindo dia na paz de Deus. Eu estou abençoando para ser abençoada.
Agora, na rua, não. Aqui em Portugal, não. Deus que me livre. E eu me boto para correr. 33. Se você pudesse mudar o seu nome, qual seria? Nunca mudaria meu nome, meus amigos. Nunca. Porque seria uma traição contra minha mãe e a minha tia, que escolheram esse nome Sandra, e eu nunca mudaria o meu nome. Seria como estar traindo a minha mãe, a minha tia e o meu pai, né? Porque quando elas escolheram o meu nome, meu pai aceitou. Então, eu não mudaria nunca, nunca. Era muito, era muito amor, sabe? Hoje as pessoas não têm esse amor pelos seus pais. Não sei. 34. Fale uma frase preferida. Meu Deus, uma frase preferida. Uma frase preferida, minha gente, é que tudo posso naquele. Tudo posso naquele que me fortalece. É essa a minha frase preferida. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem outra frase aqui também. A gente tem que se manter sempre em pé, porque o mundo quer ver a gente chorar, mas Deus quer nos ver sorrindo. E também eu quero falar aqui uma coisa sobre a collab anterior. Quando eu falei dos meus subscritores, eu estava chateada naquele dia porque eu tinha publicado uma coisa e não tinha tido nenhuma visualização ainda. Então eu falei sobre os canais, mas eu não deveria, eu fui errada. Eu deveria ter falado sobre a minha responsabilidade, porque eu falei pelo meu canal e não pelos dos outros, apesar de que não digo que os canais que fazem a collab comigo não sejam maravilhosos. Cada um melhor do que o outro, até melhores do que o meu. Mas foi no, sei lá, alguma coisa que passou por aqui que me fez dizer aquelas palavras. Mas eu amo os meus seguidores e isso tudo. E a minha palavra é essa: vamos ter paz, né? Porque a paz é muito importante, vamos viver em paz. E tudo posso naquele que me fortalece. É a minha frase mais importante. Então, amigos, eu vou ficar por aqui. Vou pedir, agradecer mais uma vez a Soninha, aos meus amigos por estarem me aturando até agora. E pedir que, por favor, quando vocês acabarem de ver meu vídeo, vão nos arrobas que eu vou deixar na descrição do meu canal. E vão nos canais dos nossos amigos, que são canais maravilhosos, cada um tem uma especialidade. Em culinária tem vários daqui também, alguns melhores ou até do que os meus, né? Então vão aos canais dos meus amigos e vejam o que eles responderam. Eu tô louquinha para saber o que eles responderam, porque eu devo ter. Eu agora vou estudar. Quando meu marido chegar, eu vou sentar com ele. Quando tiver a próxima collab, eu vou sentar com ele e vou estudar para responder. Não vou responder mais assim. Tá bom, amigos. Era isso que eu queria agradecer a todos. Como eu já disse, vai estar o arroba de todos os canais que participaram comigo na descrição do vídeo. Quero agradecer muito a Soninha e a todos vocês, que isso está nos unindo e eu preciso disso porque eu sei com quem eu estou tratando, não é qualquer um da rede social, porque a gente tem que ter muito cuidado com a rede social. E eu agradeço muito a vocês por serem meus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim nosso Senhor me permitir, né?
Tchau, fiquem todos com Deus.